Por exemplo, Jesus, ele fala sobre a igreja, mas ele não deixa um modelo de igreja e nenhuma igreja implantada. Ele deixa um reino estabelecido para que as pessoas pudessem entender. A partir de qual momento começa esse modelo de igreja? Não o que nós temos hoje, mas que se aproxima um pouco do que nós temos hoje. Difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que ele nem deixa um modelo de reino. Eu acho que ele deixa princípios de fé ou princípios espirituais, né? Ele ele lança a semente mesmo. Agora, o Novo Testamento, na minha opinião, não dá base para nenhum modelo eclesiológico, né? Isso é desenvolvido. ah, o que a gente tem hoje é muito do segundo século para o terceiro século. Por exemplo, a ideia de um bispo, na prática, a Bíblia, o Novo Testamento fala do episcopos, mas a gente vai ter um episcopos mesmo no segundo século, né? Que era aquele bispo que tomava conta de. O bispo estava na cidade relativamente maior e tinha vilarejos próximos, ele cuidava dessas igrejas menores. Então, o desenvolvimento aconteceu ao longo de décadas, né? Não havia um modelo rigoroso. O Novo Testamento não apoia nem o episcopal, nem o congregacional, nem o presbiterial. Né? Dá um pouquinho de cada, eu diria que um pouquinho de cada. E aí cada denominação pega aquilo que lhe interessa. Né? A gente pode discutir aqui qual que é o mais bacana, qual que tem menos problema, né? Mas isso é uma discussão extra-bíblica. Sim. Né? Mas ao longo do tempo é que vai acontecer a consolidação desse modelo. E mais passar do tempo ainda que vai a Igreja Católica trabalhar as questões lá, aí já são políticas, aí vai envolver até fraude de documentos, criação de documentos para poder apoiar a soberania de Roma sobre as outras igrejas, como Antioquia, Constantinopla, Alexandria, e essa turma vai reclamar, né? Então, aí tem muito detalhe envolvido, né? A soberania do Papa também, né? Como sendo o Papa o representante fiel de Deus na Terra. Né? Isso. Quando Roma faz essa reivindicação, eles tinham até foi apoiado assim, ok, eles são a igreja que supera todas as outras em amor. Era uma igreja grande, né? No segundo século, se eu não me engano, o bispo Cornélio, que era o bispo de Roma, tinha só sob os cuidados deles 1.700 ou 1.800 viúvas que eram sustentadas por Roma, né? Quando se fala lá órfãos, estrangeiros e viúva, que o tripé do Antigo Testamento, que vai gerar a criação, vai ocasionar a criação do diaconato em Atos 6, 1.700 viúvas sendo cuidadas só pelas igrejas de Roma. Então era igreja que as outras igrejas falavam, eles superam a gente em amor mesmo, mas isso não significa que o bispo deles venha mandar na gente. Né? Ele é o herdeiro do trono de Roma, mas é em Roma. Ele não vai mandar em Antioquia, não vai mandar em Alexandria. Então teve muita briga, né, ao longo dos séculos, até que a Igreja Católica se estabelecesse do modo como está hoje e depois fizesse o rompimento com a Igreja Oriental, né, que tem lá a Igreja do Oriente, que é a igreja que a gente chama de ortodoxa. Né? Sim. Bom, falando ainda do assunto de igreja, mas a gente vê pelo menos o apóstolo Paulo se aproximando um pouquinho disso, quando ele manda, por exemplo, as cartas às igrejas, por exemplo, Timóteo, Tito, já dava para perceber que ele já tinha uma comunidade se formando com regras, com algumas regras básicas do cristianismo, para que eles pudessem viver bem. Então você vê ali uma pequena formação já bem longínqua, mas desse modelo que nós temos aqui. Né? Os modelos domésticos, né? Sim. Praticamente todas as igrejas do Novo Testamento são igrejas que estão reunidas nas casas, né? Sim. E aí o líder da casa, né, é quem comanda, ou pelo menos quem conduz o culto, a reunião. Né? Tem documentos, vou indicar outro livro aqui, O Paciente Fermento da Igreja Primitiva, Alan Kreider, editora Sal Cultural. Né? Até fiz o prefácio desse livro. É uma obra fantástica para entender o desenvolvimento do culto nos primeiros séculos. Né? Então, tinha lá o espaço, como Paulo fala, quando vos reunir, cada um tem salmo, cântico, hino, louvor, profecia. Então, no começo era bem assim mesmo. Eles desenvolviam todo o corpo da igreja, todo mundo que estava na reunião participava dando algum tipo de contribuição. Então, não tinha essa ideia de um líder, o sujeito que ia lá,
vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração para iniciar o culto. Não era bem assim, né? Todo mundo tinha uma participação. A própria ceia, por exemplo, a Santa Ceia, ela era realizada toda a reunião, né? É com o passar do tempo que a igreja começa a crescer, o pessoal começa a diminuir o número de vezes em que a ceia é servida, né? Hoje a gente faz uma vez por mês. Agora imagina que naquela época as reuniões aconteciam com maior frequência e toda reunião tinha uma refeição dessa, né? Então, houve desenvolvimento da liturgia, sim, né? Mas no início não tinha liderança. Quando começou a haver um crescimento da igreja e como todo mundo tinha que participar, os cultos começaram a esticar. Então aí começaram a reduzir a participação das pessoas e concentrar essa participação na pessoa que tivesse melhor preparo. Entendi. Né? Porque senão, imagina, a igreja tem 15 pessoas, dá para todo mundo falar. A igreja tem 100 pessoas, quanto tempo vai demorar esse culto? Aí aumenta para 200. Acabou, cara, você não sai mais daqui hoje. Hoje é a famosa oportunidade. Dias, né? Quando você vai no culto que tem aquele monte de oportunidade. Vou dar oportunidade grupo disso, grupo daquilo. Puxa, ou seja, o pregador fica com 10 minutos para falar. Não, e outra, que a pessoa vai ouvir a palavra já está cansada. Sim. Posso contar uma coisa engraçada? Estávamos em viagem recente agora em Angola, e aí uma igreja de oportunidades também. E aí o pastor falou, alguém quer uma oportunidade aqui? Quem? Uma oportunidade, quem vem? Aí vem um jovem, tá lá de trás da igreja, com uma blusa nas costas, para falar, falou assim, eu quero citar uma poesia. Vamos lá, né? A primeira coisa que eu me tentei foi nas rimas, né? Uhum. As poesias, ele falou assim, o mundo na mão de Satanás. E não tinha rima nenhuma, e só falava de Satanás. Essa foi a oportunidade. É só essa frase? Não. Ele foi falando lá. Todo o domínio de Satanás no mundo, mas não colocou Deus. Mas não colocou Deus. Ele falou, e Jesus, mano? Cadê Jesus? Vai entrar? Cadê acabou, a poesia cristocêntrica? Acabou a poesia. Acabou. Era na mão de Satanás mesmo. Na mão de Satanás mesmo. Nossa. As oportunidades. Então, isso daí deve ter acontecido. Ou seja, é possível que tivesse acontecido isso no começo, né? A pessoa não tinha muita noção. Sim. Principalmente no mundo romano, né? E eles tinham a crença em mitos. Sim. Mitos pagãos, né? Se bem que o Alan Kreider, no livro dele, fala que a pessoa se convertia, ela não tomava Santa Ceia assim de cara. Ela ficava pelo menos 6 meses sendo acompanhada por uma família que ia catequizar essa pessoa, e se essa família, depois de um período, dissesse, não, realmente ele está pronto, aí esse novo convertido era batizado e introduzido na ceia. Sim. Então a participação não era assim, geral, todo mundo participa. Não, a pessoa tinha que ter sido aprovada, até porque, por conta da perseguição, eles tinham que se certificar de que aquela pessoa não era um enviado do império, do perseguidor. Senão, se converteu, legal, vem participar, o endereço é tal, lá na catacumba tal. Aí o sujeito entrega todo mundo morre. Né? Todo mundo passa a espada. Então passava primeiro por um crivo, por uma avaliação. Se o sujeito de fato desse testemunho de conversão, aí ele era introduzido na comunidade, na igreja. Quando Pedro prega e tem lá os 3.000 salvos, esses 3.000 já são aqueles que foram batizados ou não? Batizados nas águas? Isso. Então, aí é que tá. Eles fazem essa pergunta, né? O que faremos, né, para acessar essa mensagem? Aí Paulo cria a primeira teologia sistemática, né? Se arrepende, né? Confessa o Senhor Jesus, é batizado nas águas e depois recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então Pedro já cria esse modelinho. Então provavelmente essa turma foi batizada. Eu acredito que foi batizada, porque era assim que eles acreditavam lá em Jerusalém naquele tempo. Aceitava Jesus e já era salvo. O caso já do etíope, né? Foi batizado na hora. Então é bem provável que os apóstolos que estavam em Jerusalém tenham batizado essas 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, e eles voltaram para os seus países de origem, para os seus territórios de origem, e começaram a pregação e fundaram igrejas lá, né? É legal que quando Pedro vai pregar depois na casa de Cornélio, né? Sim. Jesus desconstrói a teologia de Pedro, né? Começa pelo fim, né? Batiza. Já começam a falar em línguas ali. Aí já imagina o sorriso amarelo de Pedro, né? Se o próprio Espírito se derrama sobre eles, como vamos poder nós negarmos a água? Todo sem graça. Acabou com a teologia sistemática de Pedro. Múltiplo.